senhores Dr. Alberto de Paula, advogado, contratado da Prefeitura, já estão se sentados logo à frente. Também o senhor Sérgio Nadalete, presidente da Fundação Municipal de Saúde, senhorita Carmen Helena da Silva, diretor do Departamento de Saúde, para que se explanem a respeito do projeto de lei protocolado nessa Casa de Leis, que extingue a Fundação Municipal de Saúde. Primeiramente, vou abrir, então, a senhorita diretora do Departamento de Saúde para se explanar a respeito desse projeto. E depois também o Sérgio Nadalete, o doutor Alberto, vocês podem ir trocando aí, se quiser até ficar sentada lá também, Carmen, pode ficar, aí vocês vão passando o microfone um para o outro também, se achar melhor, tá? Tanto faz, se quiser ficar aí também, fica à vontade. E logo após a explanação deles, a gente abre então as perguntas aos senhores vereadores, aos três convidados. Boa noite a todos. Boa noite. É o seguinte, quando surgiu o caso da fundação de pedir extinção da lei, quando eu assumi dia 23 de maio de 2012, uma semana depois chegou o comunicado da Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, pedindo, colocando que ia ser feito em Guaranésia uma auditoria. A auditoria colocou que ia ser feito na fundação. Colocou que era uma auditoria com o período de janeiro de 2012 a abril de 2012. Para falar a verdade, eu assustei que eram muitos documentos. Então é que eu tenho até uma cópia, depois até passo para vocês, só que como é um documento, tenho os dois gestores, infelizmente um já foi, mas o outro tem que ter ciência primeiro disso, que eu acho que é de bom tom isso. Tem vereador que já tem ciência disso. O César já viu quando ele foi conversar comigo no departamento, eu passei. Então foram várias questões apontadas na auditoria. Na auditoria foi pedido tudo. Foi pedido o plano de saúde, foi pedido o PAS, que é o Plano Anual de Saúde, foi pedido o relatório de gestão e começou uma série de documentos. Quando eles ficaram uma semana, eles começaram a ver documentos por documentos. E nós respondemos. Tudo que tinha, providenciamos os documentos. Eles ficaram na contabilidade, visitaram as unidades de saúde, teve acompanhamento em todos os postos, eles viram serviço de pronto-socorro, tudo que era relativo ao dinheiro do Fundo Municipal de Saúde. Tem uma coisa que eu quero deixar, que a não está aqui, que eu entendi o seguinte na sexta-feira, que não tinha, só tinha uma parte, só tinham 4 vereadores, não é verdade? E que o Zé Osmar entendeu o seguinte, ele deixou uma colocação que a Fundação de Saúde salvou vidas, que a gente estava fechando. É inequívoco, ele está completamente equivocado. Por quê? O Fundo Municipal é o gerador de tudo. Então, eu tenho bloco de atenção básica, eu tenho piso de atenção, eu tenho são recursos que são atrelados, que eu só posso usar onde? Na atenção básica, primária. Guaranésia, nós temos o quê? Atenção básica. Então, nós temos o centro de especialidade, que é onde entra, mas entra com recurso do próprio município. E que teve que, neste caso, a gente se pagava com dinheiro assim, de todo o bloco. Não teve, gente, ilegalidade. Teve irregularidade. Então, por que a gente pediu? Porque foi proposto pela auditoria, pela regional de Alfenas, que, segundo a própria Claré, que está lá há muito tempo, eles pediam o fechamento de fundação. Por quê? A partir do momento que se tem um fundo, tudo você tem que fazer pelo fundo. Então, o que acontece? Teve pagamentos do bloco de atenção básica, paga e outra, pagava um pagamento com o bloco. Então, o que teve? O fundo municipal transferindo o recurso para a fundação, ele é majoritário. Então, está lá, o diretor de saúde terceiriza o funcionamento da fundação ao fundo municipal. Então, isso foi a primeira coisa que foi colocada. Então, o que aconteceu? Eles autuaram em 647 mil.
O que colocou? Para devolver. Não, nós não vamos devolver para o Estado como a multa. A multa nós vamos querer. Ele tem que passar pelo bloco onde que ele foi retirado. A transferência indevida. Foi esse que foi o caso. A fundação já faz muitos e muito tempo que todo mundo está pedindo. Vocês acham que eu, como diretora de saúde agora, que estou como usuária do sistema, se fosse uma coisa correta, eu ia ser primeira, gente. É muito mais difícil me trabalhar agora. Na verdade, eu fiz o pedido, mas esse era o pedido do prefeito. Só que estava preocupado que não tinha como a gente pagar, porque tem muito exame que é atrelado. Tudo que você tem que fazer do fundo, você tem que ter licitação, você tem que ter credenciamento. É um dinheiro público. Dinheiro público, você sabe o que é. Você representa o público, não é? A cidade. Vocês sabem disso. Então, por isso que eu pedi o fechamento. Porque quando foi autuado, foi dado um prazo. E aí fomos eu, doutor Alberto, e a Silvânia da Contabilidade, em Alfenas, para conversar com a auditoria, para ver o parcelamento e como poderia ser feito isso. Então, o que foi passado para nós foi isso. A primeira coisa que você tem a fazer é o fechamento da fundação. Todos os municípios não têm fundação. Então, é uma complicação. Numa gestão anterior já teve um problema que até hoje está na justiça. Então, se a gente sabe que está errado, ninguém foi taxar falando assim, olha, o gestor tal, eu não entendi porque que ele disse que teve ironia, porque até então o que foi citado foi só o fechamento da fundação, foi explicado isso. Só que é uma coisa séria, muito séria. Nós temos uma questão que foi mandada para o Ministério Público. Tem uma questão que foi para o Ministério Público. O credenciamento indevido, colocou lá, eles colocaram como indevido de laboratório. Então, o que acontece? Isso foi na época que estava. Porque aquilo que você já tem credenciado pelo SUS dentro do fundo, você não pode ter duplicidade na fundação. E era isso. Agora que a fundação salvou vidas, quem salva vidas, na verdade, são todos os profissionais que estão lá trabalhando e correndo. Muitas vezes todos não dão valor nos funcionários que estão lá, porque quer tudo exame na hora, chega tudo lá, pelo contrário. Se não são os funcionários que estão lá, para correr, muitas vezes as pessoas chegam, vê os funcionários lá no computador, sabe, é complicado, gente, porque do SUS, o dia de marcação de exame do SUS, a menina que está no agendamento, a Alessandra, ela tem que correr, ela nem olha para o lado. O Júlio, como vereador, está lá, ele sabe disso. Por quê? Para conseguir uma consulta de pneumo. Para conseguir o quê? Uma consulta para o cardiologista, para o cirurgião pediátrico. Então, é muito difícil isso. Muitas vezes o usuário, os funcionários da saúde são vagabundos. O funcionário de saúde está lá. Só que, na verdade, quem fala isso é quem não conhece a saúde. Agora, infelizmente, nós temos que fechar algo que não está certo. Nós vamos correr atrás, o prefeito próprio falou que vai correr atrás, que vai ajudar naquilo que tiver condições de ajudar. Então, a única coisa que eu falo, eu pedi o fechamento, através do próprio prefeito, para uma coisa, porque é uma coisa muito séria, e amanhã eu não quero também estar aí, para poder responder uma coisa que eu sei que está errado. Porque aquilo que a gente sabe que está errado, quem vai querer errar? Né? Então foi por isso. Não tem nada a falar assim, olha, houve roubo, houve dolo. Teve sim um disparate que a gente viu, por quê? Recurso do fundo municipal, Carmen, eu quero ir lá no médico, lá particular, não tem, gente. O recurso é do SUS, ele é vinculado ao SUS. Então não é a Carmen, não é o João Carlos, não é o que foi, não é quem não quer dar o exame, não. Muitas vezes o não é muito difícil de falar, porque o sim é facinho. Tem amigas minhas muitas vezes que ficam bravas comigo, porque quer vários exames. Não tem. Como que eu vou fazer? Eu não tenho. Aquilo que é público, eu tenho que saber como gastar. Vocês podem ter certeza que eu sei muito bem. E eu não vou na ilegalidade agora.
E se eu concordar com a fundação, eu sei que agora é ilegal. Tá? Então, o problema da fundação é esse. Sérgio, que gostaria de fazer o uso, doutor Alberto. A gente pode já, o doutor Alberto vai falar, explanar inicialmente? Senhor presidente, boa noite a todos. Inicialmente, eu queria pedir assim, a gente desarmar os ânimos, que o problema não é um problema político, é um problema administrativo. Tá? Quando surgiu a auditoria, eu fiquei preocupado, achando, inclusive, que deveria ser algum motivo de alguma denúncia, alguma coisa, porque até então, com quase 20 anos de prefeitura, eu não tinha visto notícias de uma auditoria da Secretaria da Saúde. Aí fui me informar, fui levantar a respeito, e eu tive a informação de que eles não estavam fazendo uma auditoria em função de denúncia, eles estavam fazendo uma fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo de Saúde e dos recursos do Estado, que é através do PAC. Né? Isso. Aí, o que acontece? O período qual que é? Eram os meses fechados, retroativos à instauração da sindicatura. Eles vieram no meio de maio, pegaram os meses do exercício de 2012 já encerrados, que foi de janeiro a abril. Então, aí uma notícia para os senhores é o seguinte: foi uma auditoria rotineira de informação, basicamente de informação para a administração das irregularidades que foram apontadas. E feito a auditoria, foi feito um relatório primário, foi apresentado ao prefeito. Nós elaboramos uma defesa que em parte foi acatada procedente. Depois, em cima daquela decisão, que era da auditoria ainda, cabia recursos à junta de recursos da Secretaria de Saúde. Nós fizemos então o encaminhamento do recurso daquelas questionamentos que a gente estava apontando como correta a posição da administração, e lá na Secretaria de Saúde, na junta de recursos, também alguns itens nossos foram acatados. E foi feito então o relatório final. Tá? Esse relatório final, ele esgota na área administrativa da Secretaria de Saúde, esgotou a discussão com relação a aquelas questões que foram levantadas. Bom, o que tem de importante, que eu inclusive frisei naquela reunião lá no gabinete com o prefeito? A auditoria apontou irregularidades e pediu a correção, quer dizer, a restituição para o fundo e a restituição para a conta PAG daqueles recursos que foram indevidamente aplicados lá na fundação. O que isso significa? Significa o quê? Que não houve uma declaração de ilícito, tá? Não houve uma declaração de cometer nenhum ato ilícito, porque se isso tivesse acontecido, não era uma restituição da conta, era uma responsabilidade pessoal dos gestores, e os gestores teriam que repor o próprio recurso, o próprio bolso, a reposição da conta, porque aí teria sido uma destinação ilícita de recursos. Mas que jeito de restituir isso, então? A própria prefeitura, o caixa da prefeitura. Prefeitura para a prefeitura? Nós fomos lá em Alfenas para informar a respeito. Então, como que ela é feita? O recurso que foi destinado, que era do fundo, que foi destinado para a fundação, que era recurso do fundo, tá? A prefeitura tem que, do próprio caixa, restituir para o fundo, tá? Então, aquelas despesas acabam sendo contabilizadas depois como sendo aplicações na saúde com recurso próprio. E o dinheiro do fundo, ele é restabelecido, tá? Com relação à conta PAB, nós tivemos lá a informação, existe uma instrução normativa da própria Secretaria da Saúde que possibilita o parcelamento desses recursos, dessa montante que foi apurado em até 30 meses. Então o prefeito, com certeza, deve optar pelo parcelamento, tá? Nós vamos formalizar o pedido lá na Secretaria da Saúde,
pedindo o parcelamento. Ele não quer o parcelamento por 30 meses, ele quer o parcelamento dentro do período da gestão dele, para terminar dentro do período da gestão dele o parcelamento, então vai ser menos de 30 meses. E com relação à parte do fundo, a auditoria, os auditores e a própria Secretaria de Saúde não tem autonomia. E isso nós vamos ter que pedir, negociar lá com o próprio Tribunal de Contas. Tá? Isso vai ter que ser negociado no Tribunal de Contas e com o Tribunal de Contas que vai conceder ou não o parcelamento para nós. Tá? Esse dinheiro do caixa que então vai para o fundo, lá do fundo ele vai ser aplicado exclusivamente em ações de saúde, que são aquelas que a próprio fundo regulamenta quais são as despesas de saúde que podem ser aplicadas. Tá? Bom, com relação à parte legislativa, do porquê da extinção da fundação. Eu conheço a Lei 1249 já desde a época do Narciso. Na época, ela foi posicionada para mim, eu falei assim, não mexa com isso, que isso está totalmente errado. Depois tive notícia de que o prefeito anterior lá, esses dias, né, ele restabeleceu a fundação e veio funcionando. Quando o João Carlos me convidou lá em Boteiros ainda, quando ele foi eleito e foi lá me convidar para trabalhar no governo dele, assessorando a prefeitura, ele me passou algumas coisas que ele pediu para que eu analisasse. Dentre elas, me passou a legislação da fundação. Eu, no dia 2 de janeiro de 2009, protocolei uma informação ao prefeito para que não movimentasse um centavo na fundação e encaminhasse para a Câmara a extinção da fundação. Na época, o Laércio também era diretor de saúde, ele tinha conhecimento disso, você pode perguntar isso para ele. Sempre, todas as vezes, desde 2 de janeiro de 2009, que falou-se em fundação comigo, eu falei assim, acaba com isso vai acabar mal. Tá? E eu, sinceramente, até sou surpreso, porque demorou demais para acontecer. Tá? Mas aconteceu. Agora, vamos voltar naquela questão. A auditoria apontou como irregularidade. A fundação ela é mantida com duas fontes de recursos: transferência do fundo e a transferência do PAB. Eles apontaram como irregularidade. Está aqui o próprio dia que está ali a vida, que eles são advogados. Se o prefeito agora destina 1 centavo do fundo, 1 centavo do PAB para a fundação, para continuar fazendo aqueles trabalhos que ela tinha que fazer, acabou-se a irregularidade, vai ser aplicado o ato ilícito. Aí é diferente do tratamento. Nós vamos ser enquadrados, o prefeito vai ser enquadrado em crime de responsabilidade. Tá? Ele vai cair lá no decreto-lei 201, lá, no crime de responsabilidade por destinação de recurso público indevidamente, contrariedade com as normas, com a legislação. Tá? Então, é uma questão assim, não é uma questão, volta a falar, não é uma questão política, é uma questão administrativa, não tem jeito. O prefeito não pode colocar 1 centavo lá na fundação. Porque se ele fizer isso, ele vai cometer um ato ilícito, ele vai cair na reincidência. Nós vamos cair na reincidência, a auditoria vai, então, aplicar a penalidade de ato ilícito. E a coisa muda de figura, a coisa vira crime de responsabilidade. Então, em função disso, o prefeito não tem alternativa. Tá? Ele pode simplesmente manter a fundação lá inativa, ficar aquela coisa até terminar o mandato dele e não botar mais nem 1 centavo lá. Só que aí a gente colocou, vai ficar com questionamento. Mas existe a fundação, por que o prefeito não põe dinheiro lá para poder fazer os serviços que continuavam sendo feitos? Tá? Por isso que se optou de convocar aquela reunião que dia lá na prefeitura, mostrar aos vereadores que foram lá e depois notificamos de vir aqui, dizer isso. Entendeu? Não tem alternativa, acabou, não tem como fazer. Tá? Não tem mais saída. A lei que criou a fundação, a nossa lei lá, 1249, lá de 92, ela diz assim, ó, fica o chefe do executivo autorizado a instituir, mediante decreto, a Fundação Municipal de Saúde. Gente,
Está aqui a ilegalidade. Isso é inconstitucional. Tá? Essa fundação, primeiro que nós temos que ver, lá na Constituição, lá no artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. União, Estado e Distrito Federal. Não colocou município. Tá? O município está fora. Legislar correspondente sobre Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Então, nós não temos como poder legislar sobre saúde. Nós não temos competência. Então, essa lei já estava morta lá. Morta tanto por incompetência legislativa, como até pela própria forma. Fez uma lei transferindo ao prefeito de fazer por decreto uma fundação. Tá? Se isso fosse permitido, os senhores, são distribuição, um próprio exemplo aqui, os conselhos municipais, que são conselhos de assessoramento, todos são instituídos através de lei. Tá? Foram instituídos através de lei. Os fundos, tanto o fundo municipal de assistência social, o fundo da saúde, o fundo da educação, todos através de lei. E aqui foi tudo por decreto. Então essa lei, desde a primeira vez que eu vi essa lei, eu falei assim, isso não existe, isso acabou, isso não tem validade nenhuma. Tá? Não tem legalidade. E isso eu insisti todas as vezes que falou em fundação, aí vinha aquele aspecto, tá, humano, uma dificuldade administrativa, de que a fundação estava fazendo um serviço que a administração estava engessada de fazer. Outra ilegalidade. Por quê? Os senhores conhecem uma caixa escolar que recebe um recurso de R$3.000 para comprar material escolar, eles são obrigados a licitar. Eles são obrigados a fazer licitação. O que estava acontecendo com a fundação? A lei de transferir recursos, que por lei eram proibidos de ser destinados à fundação, que são recursos do fundo e recursos do PAD, estava simplesmente, a fundação estava sendo desamarrada, desobrigada de cumprir aquelas normas de licitações. Entendeu? E isso, a auditoria foi complacente. Está sendo extremamente complacente com a administração, porque reconheceu que não houve desvirtuamento de recursos, não houve desvirtuamento de finalidade. Mesmo estando lá na fundação, o dinheiro foi aplicado para aquelas finalidades que foi. Então, eles não classificaram a ação da administração como ato ilícito. Porque se classificasse como ato ilícito, rodava prefeito, rodava gestor de saúde e rodava a própria diretoria da fundação e a Conselho Fiscal. Tá? A coisa tomava um dinamismo muito grande. Então, o que acontece? Nós não temos alternativa. Não é uma escolha do prefeito, não é uma escolha imaginada ou preparada para aquilo. Foi uma conclusão da auditoria, tá? E que chegou a hora que nós estamos entre a cruz e a espada. Acaba com a auditoria ou vocês vão sofrer as consequências de uma auditoria na própria fundação. Aí a coisa muda de figura, porque aí é outra questão. Tá? Veja bem, na Constituição, tá? Nós temos lá a partir do artigo 196, que trata da regulamentação da saúde, ela atribui sempre a saúde como um dever do Estado. Tá? O sistema constitucional brasileiro idealizou a prestação de serviço público de saúde como sendo uma atividade fim do Estado, exclusivamente praticada pelo Estado. Só que eles tiveram que admitir uma realidade. O Estado, tá, assim como um todo, a União, os Estados, o município, o Distrito Federal, não tem condições físicas, humanas e material de responder pela saúde de toda a população brasileira. Tá? A ideia que se imaginou, a utopia que se imaginou era isso. Tá? Era que o Estado fosse responsável por um serviço de saúde universal. Só que isso nós não temos condições de aplicar. Aí o que a Constituição autoriza? Autorizou a
contratação de serviços privados para que a administração pública pague para uma entidade privada aquilo que ela não pode exercer, praticar. Aí compra da atividade privada e dando preferências às fundações privadas sem fins lucrativos, a preferência da prestação de serviço público de saúde para o município. Mesmo assim, essas entidades privadas, quando estão dispondo de recursos públicos, elas estão sujeitas às mesmas normas aplicadas à administração pública, né? Então, veja, a Santa Casa de Misericórdia, quando recebe uma subvenção da administração pública, para aquisição de medicamentos, ela está obrigada a constituir uma comissão de licitações lá e seguir as normas da lei de licitações e licitar a compra de medicamento lá. Se vai ser para contratação de prestação de serviço, está obrigada a fazer a licitação. Entendeu? E se uma entidade privada está sujeita pela Constituição às mesmas normas regidas pela administração pública, imagine então a fundação, que era uma fundação pública. E ela não estava fazendo isso. Aqui o nosso presidente admite isso. Nós sabemos que isso não foi. Por isso que tem-se essa imagem que a fundação tinha uma agilidade para fazer de prestação de serviço, tem essa imagem. Só que, até meio constrangedor falar isso no microfone aqui e ficar registrado. Estava praticando um ato ilícito. Estavam fazendo uma coisa irregular. Tá? E chegou-se o momento em que agora nós temos uma auditoria, temos um resultado da auditoria que apresentou esses resultados, apontando como irregularidades. Agora, pergunta o senhor, algum dos senhores autoriza o prefeito a ser reincidente? Manter lá o recurso das mesmas fontes de recursos, para as mesmas finalidades? Entendeu? É simplesmente condenar o prefeito à cadeia. Então nós não temos saída, não temos alternativa. O João Carlos está em final de mandato, o próximo prefeito que entrar, entendeu? Ele contratar uma auditoria, uma assessoria jurídica, assim, ó, eu quero analisar a situação da fundação, para a gente poder restabelecer. Ele vai ficar na mesma situação, se for pessoas que for fazer uma análise correta, isenta, parcial para ele, vai apontar isso, vai dar as percepções. Não pode. Não tem como continuar. Não devia ter começado. A lei que criou é uma lei simplesmente inconstitucional. Né? Ela transferiu ao prefeito, por decreto, criar uma fundação. E lá nesse decreto ele criou cargos, criou. A Constituição estabelece que a fiscalização das atividades da saúde, da educação, da assistência social, são feitas através de conselhos. Né? O decreto do prefeito que regulamentou a fundação, ele estabeleceu que os membros daquele conselho diretor lá são nomeados pelo prefeito. Quer dizer, aquilo que os conselhos municipais são populares, são eleitos, são escolhidos por membros da sociedade, se os senhores pegarem o decreto que está regulamentando aqui, eles são indicados pelo prefeito, e as pessoas que são indicadas são pessoas da própria administração. Entendeu? Então está se tirando recursos que são fiscalizados pelo Conselho Municipal de Saúde e entregando para a fundação sujeito a um conselho que são escolhidos pelo prefeito. A universidade de ilegalidades, de inconstitucionalidades é enorme. Né? A fundação ela foi concebida de uma forma totalmente ilegal. Não existe fundações para esse tipo de prestação de serviço. A prestação de serviço público, volto a dizer, ela é uma atividade direta do Estado, feita através do Departamento de Saúde aqui em Guaranésia, feita através de Secretaria de Saúde, onde os municípios são organizados através de secretarias, feita pelo Estado através da Secretaria de Saúde e feita pela União através do Ministério da Saúde. Vocês não conhecem, nunca viram falar que tem um Estado que tem uma fundação de saúde para fazer serviço de saúde. Entendeu? Porque não se tem isso. Essa prestação de serviço ela é feita diretamente pelo Estado. Tá? E quando o Estado não tem capacidade de prestar esse serviço diretamente, ele contrata serviço de entidade privada, com preferência àquela entidade privada sem fim lucrativo.
É só isso que acontece. E a outra dispositivo que está autorizado na Constituição é que os municípios podem se consorciar através de consórcios públicos de saúde para fazer também a prestação de serviço. Esse está na Constituição. O consórcio está previsto na Constituição e depois tem uma lei regulamentando. Tá? Então, tudo foi concebido de uma forma irregular, inconstitucional, e criou-se, de fato, uma imagem, uma sensação de que era uma coisa benéfica, só que nós não podemos continuar, porque agora nós tivemos uma decisão administrativa declarando essa atividade como irregular. Se nós cairmos na reincidência, passamos para o ilícito. E aí está feita a sentença do prefeito. Tá? Eu preparei mais algumas outras coisas, mas não tem porque a gente ficar dissertando muita coisa. Eu trouxe só os aspectos da Constituição. Uma coisa, lá no decreto que regulamentou, prevê a prestação de serviço mediante pagamento do próprio usuário de acordo com as suas condições socioeconômicas. É irregular, ilícito, ilegal e inconstitucional. A Constituição está dizendo que o serviço ele é universal e igualitário. Não pode cobrar serviço nenhum de saúde. Ele é uma prestação de serviço integral, sem qualquer tipo de contraprestação. Tá? Então, volto a dizer para vocês que nós desarmarmos esse espírito de que criou aquele vereador lá, ele entende que foi uma armação, coisa, não teve nada disso. Entendeu? Não teve nada disso. O prefeito falou para mim uma coisa que eu vi o CTVT, ele falou assim, ó, eu vou passar para a história que fui eu que acabei com a fundação. Entendeu? Mas eu falei para ele, não tem alternativa, acabou, não tem mais. Aquilo que eu falei para ele, falei assim, ó, aquilo que eu falei para você no dia 2 de janeiro de 2009, numa outra reunião que nós tivemos de manhã, foi naquele mesmo dia, né? Na parte da manhã nós tivemos uma reunião e eu falei para ele, não tem mais alternativa. Aí ele falou assim, aí depois que ele acabou concordando tudo, eu falei assim, então eu vou chamar os vereadores, fazer uma reunião, você vai estar aqui para você explicar para eles essa situação. Tá? E aí o presidente falou assim, ó, convocá-las, vai lá explicar isso para a gente. Entendeu? Então não é uma questão, não é uma decisão do prefeito, não é uma questão política, não é uma coisa. É uma questão que lá em janeiro de 2009 eu já dizia que estava irregular. Sempre briguei para que isso não continuasse, que isso acabasse, que não poderia ser da forma que estava sendo feita, e que tardiamente chegamos aonde nós estamos. Tá bom? Abrir a palavra franca aos vereadores. Do meu lado esquerdo, primeiramente, César. Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, público presente. Eu tinha aqui várias perguntas, mas a maioria foi esclarecida durante as palavras. Só que eu penso assim, a saúde é a parte mais sensível do município. E falo isso não só para o Goianésia, creio que toda a cidade, a gente assiste no noticiário, lê nos jornais, no Brasil inteiro. Então, quando chegou aqui o projeto de lei falando de extinguir a fundação, lógico que criou um espanto, eu creio que nos demais vereadores também, como na população. Porque o que eu já imaginei é que a população ia ter um prejuízo com o fechamento da fundação. Então, eu só queria perguntar, tirando a multa lá de 600 e... Não é multa. Não é multa. Veja bem, 270 mil reais que eles apuraram daqueles 4 meses da auditoria, que eram recursos do PAB, que foram transferidos da conta PAB para a fundação, e lá na fundação foram gastos. Outros 380 números, que eram recursos da conta fundo, que saiu da conta fundo e foi para a conta da fundação. Tá? Não é multa. Eles não aplicaram, veja bem, não aplicaram nenhuma penalidade.
eles pediram a restituição, a recomposição do fundo e a recomposição da conta FAP. Voltasse o dinheiro para as contas. Tá? A conta fundo tem como administração do próprio Caixa repor para o fundo e depois fazer as ações de saúde, gastar o dinheiro do fundo que está lá para isso mesmo. Tá? O município gasta com a saúde de recursos do fundo e recursos do próprio Caixa. Agora, em vez de ele gastar do Caixa, ele vai para o fundo e no fundo faz as despesas que ele normalmente faz, que são autorizadas pelo fundo. Então, a conta do PAB, que é o dinheiro da Secretaria de Saúde, tá? Então não é dinheiro do município. O dinheiro do fundo é dinheiro do município que saiu do Caixa e foi para o fundo. Do fundo foi para a fundação. Então agora eles estão pedindo, volta para o fundo e reconstitui. Vai reconstruir com dinheiro, com recurso próprio do Caixa. A conta do PAB, que é dinheiro que veio do Estado de Minas Gerais, para fazer ações de saúde que são específicas, que já vem com vinculação, eles foram transferidos para a fundação, e lá na fundação gastam em atividades que tinham uma semelhança com o que seria gasto dentro da prefeitura com a conta PAB. Mas isso foi classificado como irregular. Então nós não estamos sofrendo multa nenhuma, nós estamos só. A decisão deles foi reconstitua as contas do PAB e do fundo. Se o prefeito fala assim, não faço, não aceito, não faço, aí sim, aí o caldo engrossa. Aí eles mandam para a secretaria manda para o Ministério Público e para a Advocacia Geral do Estado. A Advocacia Geral do Estado vai entrar com uma ação executiva contra o município para receber aquela ação, aquele dinheiro que está da conta PAB, foi desviado, e o Tribunal de Contas vai tomar uma decisão lá, talvez de responsabilidade e talvez até de aplicação de responsabilidade. Isso seria uma outra questão, mas nós não vamos chegar a isso. Tá? Nós não vamos chegar a esse ponto. Nós estamos admitindo que houve irregularidade, estamos acatando a decisão administrativa de última instância, o prefeito está concordando de restituir a conta do fundo e pedir um parcelamento na Secretaria de Estado, que é viável, que é possível ter uma norma regulamentando em até 30 meses. Então, e para a população, tem algum prejuízo? Não. Em diminuição de recursos? Não, nada? Não tem diminuição do recurso. Não um centavo. Não, era só isso, senhor presidente. Assim, o que me admira é que o prefeito tinha ciência disso desde 2009, quando o senhor comunicou a ele, porque eu acho assim, enquanto ninguém especialista no assunto falou que existia o problema, a gente fazia, não sabia. Mas a partir do momento que ele estava ciente, veja assim, esse valor foi feito só no período, a auditoria levantou esse valor só no período de janeiro a abril de 2012. De janeiro a abril. Imagine se tivesse sido no ano inteiro, ou no ano que retrocede a 2012. Por então, isso que a auditoria não foi uma auditoria no sentido de ter uma auditoria no sentido de fiscalização. Ela foi uma auditoria no sentido de orientação, mostrar aonde que estava sendo feito errado, mostrando as irregularidades e aplicar as correções. No mais, seria só isso, senhor presidente. Queria agradecer a Carmen, o Sérgio e o doutor Alberto. Felipe, eu, rapidamente, algumas perguntas. Primeiramente, queria agradecer ao doutor Alberto pela explanação, pela aula. Agradecer ao Serginho, que, enquanto recebedor de título cidadão veranesiano, sempre está aí à frente das coisas e arcando com responsabilidades pesadas como essa, né? E a Carmen, dizer que eu sou, apesar da gente se ver pouco, eu sou um defensor seu, porque às vezes que estive com você e com o prefeito junto, acho que uma vez em São Lourenço, até a questão do CISU, ou da farmácia de Minas, não me lembro, eu vejo quanto a Carmen briga com o prefeito para ter recursos para a saúde, para ter as coisas, mas eu vejo o outro lado da moeda, que é o senhor prefeito municipal, dizendo somente corta, enquanto que não se deva gastar. Gasta-se R$400 mil no carnaval,
contrata-se uma banda para o palco de 85, quanto que se faria com muito menos. Então eu vejo que em épocas de insuficiência de recursos, doutor, que nem o senhor falou, que foi sonhado pelos legisladores constituintes à época da Constituição, no artigo 196, que a saúde é um dever é um direito de todos, tal, eu acho que é impossível mesmo atender a todos, mas em épocas de crises financeiras, a gente é obrigado a fazer escolhas. E vejo que as escolhas, até o presente momento, estão feitas de forma errônea pela administração pública. Esse é o primeiro tópico. O segundo que eu queria tratar é o seguinte, essas auditorias que são feitas, foram feitas nas fundações ou só no Departamento de Saúde? A auditoria foi no Departamento de Saúde. E só em Guaranese? Não. Lá, terça-feira passada, tinha uma lista lá de vários municípios. Não, então, porque o que me causaria estranheza... Um terço do que aconteceu. Porque o que me causaria estranheza era o seguinte, se fosse uma auditoria somente nas fundações, ou na fundação, se é só Guaranese que tem, não há o porquê de não se fazer em outras cidades. Agora a pergunta é se vocês têm conhecimento que foi feita essa auditoria em departamentos municipais de saúde de outras prefeituras. Tinha uma lista lá. Entendi. Uma lista grande lá. Outra coisa legalmente falando, a fundação, a constituição jurídica de uma fundação, ela não é irregular. Irregular, no caso, era o que estava sendo praticado dentro da fundação, não é isso? Ou a fundação, para o poder público, se funcionada conforme as diretrizes legais, ela... Não. A prestação de serviço público de saúde, ela é prestada diretamente pela administração pública através do Departamento de Saúde. Entendeu? Com recursos do fundo e com recursos que são encaminhados para a prefeitura em contas específicas para atividades específicas. Então, veja bem, o que aconteceu? Com a criação da fundação, a prefeitura terceirizou o serviço, embora sendo uma fundação, entre aspas, públicas, ela terceirizou aquele serviço, com os recursos que ela, obrigada pela Constituição e pela Lei 8.080, ela é obrigada a aplicar diretamente. Entendeu? Então, eu não sei, sinceramente eu não sei, quando fez essa lei, quem foi feita essa assessoria e fez aquela lei lá, e principalmente delegando ao prefeito por decreto instruir uma fundação e fazer toda aquela regulamentação que está no decreto, eu não sei, não posso nem imaginar quem é que orientou, mas foi uma orientação absolutamente equivocada. Não, porque o que eu havia dito na reunião passada é que, para mim, especificamente, pouco importa a nomenclatura, seja fundação ou fundo, sendo feito o que precisa ser feito, não importa se existe fundação ou não, tem que fazer o que a população precisa. Então, a gente consegue fazer pelo fundo o que se fazia pela fundação normalmente. Esse eu acho que é o ponto principal da questão, para não se criar maiores polêmicas. Vai acabar a fundação, o prefeito acabou com a fundação, os vereadores. Não, nós temos os mecanismos legais necessários para se fazer o que se fazia na fundação pelo fundo. Aí, o que eu estava, foi até comentado aqui, causando estranheza por conta do período da auditoria, e é apenas um comentário, não uma pergunta. O que eu fico muito triste é que até hoje se usou muita fundação de forma irregular, sabendo dessa irregularidade, e a gente nota, assim, observando os números que eram gastos com a fundação, que os números, que as despesas feitas pela fundação crescem justamente nos períodos eleitorais. Isso que é o interessante. Se pegar em outubro de 2012, o gasto da fundação foi R$48 mil no mês. Nós temos uma média aí dos 6 meses que antecederam a eleição, vamos dizer assim, na Laércio, de R$43.490 gastos com a Fundação de Saúde. E de janeiro a abril, uma média de R$31 mil. Então me espanta saber que a auditoria foi feita só de janeiro a abril. E até faço aqui uma defesa à Carmen,
pelo seguinte: eu tenho aqui em mãos uma ata do Conselho Municipal de Saúde da 93ª reunião, em que o presidente solicitou a prestação de contas, né, referente a janeiro a maio de 2012, e que na época a diretora do Departamento de Contas de Saúde diz que é inconcebível solicitar só este período, e pede que seja solicitado desde janeiro de 2009 até tal. Então você vê a lisura da Carmen, a seriedade nesse sentido. Mas eu não entendi, apesar das explicações, até hoje, essa auditoria ter sido somente de janeiro a abril, sendo que os gastos pós-abril foram maiores, foram em período eleitoral, e sabedor, tanto Prefeitura quanto a Alfenas, de que a fundação era irregular. Então eu acho que se tem que se apurar, deve se apurar tudo, desde o início. Por isso que a nossa comissão solicitou, antes de dar o parecer ao projeto, a cópia dessa auditoria, para a gente saber realmente quais foram as irregularidades. Não é nada contra ninguém, é apenas para a gente se informar do que está acontecendo, porque, ao meu ver, apesar da gente saber que não foi feita nenhuma denúncia nem nada, mas ninguém vai fazer uma auditoria à toa, né? No achismo. Falar, vamos fazer uma auditoria em Guaranese de janeiro a abril, sabe? Alguma coisa tem de estranho, né, nesse assunto. Felipe, então, isso eu ainda não consegui entender. Não, mas eu vou te passar uma coisa que não é. Na verdade, se você pegar o ano anterior, você vai ver que no mês de dezembro de 2011 foi o valor total desse período que você está dizendo eleitoral. Não sou político. Estou colocando assim. No mês de dezembro, a fundação teve um gasto de 330 mil. Então, o que eu acho mesmo, na realidade, é que nós sempre temos visita no hospital. O hospital, no pronto-socorro, passa o hospital, vem a vigilância. Então, isso, a vigilância também ela faz parte da auditoria. Uhum. Então, eles podem ter visto, sim, mas só que essas auditorias, elas são feitas todos os anos. Eu acredito que esse ano, outro ano, tem auditoria. Porque eles têm que fazer a prestação do fundo. O que está em jogo é o fundo municipal. Então, na realidade, foi a mesma coisa. Quando eles vieram, nós perguntamos, não, nós queremos deste período. Tanto que na época, eu até falei, gente, isso é muito complicado, porque eu tinha acabado de assumir uma secretaria. Nesses anos todos que eu estou na saúde, tudo eu estava na saúde. Então, por isso que eu digo para você, não teve não, pelo contrário, nós tivemos muitas ações que foi feita, inclusive, nem pensando para falar, estou falando como uma gestora de 2012. Nós tivemos um caminhão de mama, nós tivemos um problema muito grande do câncer de mama, todos os dias vinha relatório, e a Ana falando, então, isso foi colocado. Teve um gasto, mas teve um gasto nesse sentido. Uhum. E os médicos também, eles não eram concursados, não tinha processo seletivo. Então se pagava pela fundação. Uhum. Tinha-se isso que podia pagar. Não, eu sou sabedor, até que eu conversei com o Laércio, pedi para ele vir aqui à Câmara, ele mesmo me disse que, à época, até por orientação do Dr. Cláudio, precisava contratar médicos, já tirou, acho que em 2011, os médicos da fundação, passou para a prefeitura, depois foram os dentistas, então que esses recursos, o que era pago pela fundação, foi diminuindo aos poucos. Mas aí a gente pega o ano de 2012, a gente vê com relação a medicamentos que foi ao contrário, em vez de ir diminuindo, foi aumentando. Mas isso é só um comentário. Só que eu te falo uma coisa, até agosto nós pagamos os retroativos desses outros meses. O Serginho, como presidente, ele pode falar isso. Certo. Entendeu? Então, por isso que teve um aumento maior. Se você for ver, você vai pegar julho, você vai pegar agosto, você vai pegar até setembro. Uhum. Ok? Não, eu acho, para finalizar, eu entendi mais ou menos a questão. Esse tipo de vinda de vocês aqui é salutar pelo seguinte: a gente cansa de fazer indicações, fazer pedidos, de ligar, enchendo o saco lá na saúde, e há poucos dias, eu até acho que os nossos pedidos não chegam até os diretores, porque quem responde até é uma crítica aqui, mas eu já falei para ele na mesa do bar também, é o Carlos Fábio, que quem responde é ele. Ele senta com a Isabela lá, vai ditando, e então muitas das coisas que a gente pede não chega às pessoas de fato que estão na área, como no caso do diretor de saúde. E há tempos atrás eu fiz uma indicação que a gente sabe que tem pendência, em cirurgia, exame, consulta, porque se não houvesse, o pessoal não vinha aqui reclamar.
Aí a gente fica triste com as respostas que a gente recebe, porque a gente não consegue levar a notícia verdadeira à população. Que eu pedi um levantamento de cirurgias, exames e consultas pendentes. Em vez dele me responder o que estava pendente, o que ele respondeu? Que a prefeitura realiza 85 mil procedimentos, não sei o quê, não era isso que eu queria saber. Então a gente fica triste nesse sentido. Com relação, para finalizar, ao decreto da saúde tão falado e tão questionado. Eu não sou contra, eu acho que em épocas de crise a gente tem mesmo que normatizar para que aqueles que precisam mais sejam mais atendidos. Mas, ao meu ver, esse decreto não está conseguindo atingir aqueles que realmente precisam. Motivo pelo qual, embasado em pareceres jurídicos e tal, eu protocolei na tarde de hoje uma representação no Ministério Público solicitando o seguinte, que o prefeito, primeiramente, reveja os critérios socioeconômicos adotados para a concessão de medicamentos não padronizados, mediante a elaboração de ficha socioeconômica apenas do requerente, e não a renda de toda a sua família, analisando, inclusive, as despesas do cidadão e não somente a renda. Por quê? Eu acho que essa anamnese, essa ficha socioeconômica que a mocinha da saúde faz, é mal feita. Você não pode tomar como renda da família inteira e não ver as despesas da pessoa. Então, esse é um pedido que, em conversa com o promotor, ele falou que vai recomendar ao prefeito que repense a questão. Solicitei ainda que diminua o prazo de 60 dias para entrega dos medicamentos, porque a prefeitura colocou no decreto que ela tem um prazo de 60 dias para entregar o medicamento, mas de repente esse tratamento da pessoa já acabou em 60 dias. Então essa morosidade, eu entendo também, assim como os pareceres jurídicos que eu obtive, que é lesiva ao cidadão que necessita do medicamento para agora. Mesmo a gente sabendo que tem licitação, tem isso, tem aquilo, mas 60 dias é muito. E por fim, que altere o percentual de 40% da renda familiar do requerente para a concessão de medicamentos, criando assim um percentual mais justo e adequado à realidade enfrentada pelo nosso povo. Por quê? Eu convivo diariamente com pessoas vindo aqui, com um papelzinho, que a moça faz uma bolinha e põe assim, 40% na frente. Um medicamento de R$40 para uma menina que sofre de ataque epilético, não entende de saúde muito. Veio o pai e a mãe aqui conversar comigo, eles ganham salário mínimo, se for 40% é R$320, acima desse valor que a prefeitura vai pagar. Então, o que eu estou sentindo? Que o decreto, apesar de necessário, ele está lesando quem realmente precisa do medicamento. Então, a minha luta particular é essa, para que se reveja, mantenha o critério, porque ele não é ilegal, mas que se reveja esses índices e que se faça um melhor trabalho de levantamento socioeconômico da pessoa, de saber realmente a realidade da pessoa, porque tem muita gente que não se enquadra nos 40%, mas não tem dinheiro para comprar o remédio. Então, o que eu queria deixar era isso, é a minha explanação sobre a questão do decreto, a questão das indicações que a gente pede, a gente nunca obtém as respostas satisfatórias, coisa que para nós seria útil, porque a gente passaria uma informação dada por vocês de forma correta à população, mas a gente sente que as informações que a gente pede aqui não são levadas até o departamento, são respondidas dentro do gabinete, e isso é muito triste, quando se centraliza as informações. E com relação, para finalizar, à Fundação de Saúde, entendi, acho que é necessário sim, mas penso da mesma forma que o César. Se desde 2009 há a ciência de que é irregular e não ilegal, providências já deveriam ter sido tomadas. E com relação à auditoria, eu sou favorável, não sei qual é o critério para a realização de auditorias, mas que se faça auditoria em todo o período em que a Fundação Municipal de Saúde em Guaranésia funcionou. É esse o meu ponto de vista e muito obrigado pela presença. Algum outro vereador gostaria de fazer perguntas? Júlio. Boa noite, vereadores. Boa noite, povo presente. Carmo, doutor Alberto, Serginho, boa noite. Então, até que enfim, demorou para tirar esse caixa 2 da prefeitura, porque estava servindo para a época de campanha mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para a Carmen. Carmen, por que a prefeitura não aderiu o SAMU? Cisu? Isso é uma decisão que vai caber ao prefeito. Eu conversei com o prefeito e falou que no momento ele não vai fazer adesão. E
outra pergunta aqui. Parece que a prefeitura, o departamento de saúde tem um convênio não sei se é um convênio com a Santa Casa, que a Santa Casa, os médicos têm que fazer ao mês 11 cirurgias e não são feitas. Por quê? Na verdade, são 8 cirurgias, mas as outras 3 de urgência. A Santa Casa é um problema que ela não tem um anestesista. E nós fazíamos um convênio. O convênio, você não pode conveniar o SUS. A cirurgia, eu não tenho como fazer um convênio pelo SUS. Esse tempo que nós fizemos estava errado. Foi uma das coisas da auditoria também. Então, o que acontece? O médico regulador nosso, infelizmente, ele veio e nós não temos regulador. Nós temos que aguardar o concurso, porque você não tem meio de ser contratado. E somente o regulador, ele vai cobrar da Santa Casa a cirurgia. Porque você pode colocar, eles apresentam a cirurgia, o gestor coloca, mas eles não fazem a cirurgia mesmo do SUS. Uma pelo valor e uma que, no momento, o SUS não repassou o pagamento de janeiro. Visto que, em Minas Gerais, não foi aberto, até o momento, o orçamento. Vai ser pago, mas até o momento não foi aberto. Só. Obrigado, Carlos. Nada. Mais algum vereador gostaria de fazer pergunta? Helios Reis de Brito. Depois eu passo para o Mozart. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, doutor Alberto, Carmen, Serginho, boa noite a todos. Como essa lei, desde 2009, essa fundação, esse dinheiro realmente foi muito utilizado pela população. E há tempo que já foi sendo usado. E agora, como está sendo extinguido esse dinheiro, ele vai para o próprio município, esse dinheiro, e ele vai continuar esse dinheiro no município e vai ser aplicado na área da saúde da mesma forma, ou ele é isentado esse dinheiro? Esse dinheiro pode ser aplicado com mais médico, uma maneira mais como eu quero dizer, de uma maneira mais boa para a população, no modo geral, que será aplicado no município. Você entendeu a pergunta, Carmen? Não. Quer saber que dinheiro? Não, esse dinheiro da fundação. Esse dinheiro que está na fundação. Então, é o dinheiro do Fundo Municipal de Saúde. Sim, mas ele continuar sendo aplicado na saúde. Da mesma forma. Só a fundação que vai ser extinta. O Fundo Municipal é ele. Ele é um majoritário. Depois é com recurso próprio. Como ele não é legal, então por esse motivo. O fundo, ele permanece. A fundação está sendo extinta. O fundo permanece. O fundo é majoritário. Foi uma das determinações também e uma das colocações. Que o fundo ele não precisa terceirizar o serviço. Entendi. Tá? Sim. Mozart? Senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas, doutor Alberto, Carmen, Sérgio, boa noite. A saúde realmente é a área que o vereador e a administração é mais cobrado. E com o fim da fundação, lógico que tem uma preocupação dos vereadores, mas essas irregularidades que levaram à extinção da fundação também trouxeram um lado positivo, que é a restituição no valor de 647 mil ao Fundo Municipal de Saúde. E eu vejo isso daí como uma injeção de dinheiro no fundo, que vai trazer benefício para a população, com certeza. E aqui no projeto de extinção da fundação, diz que com a extinção da Fundação Municipal de Saúde, os bens e direitos serão incorporados ao Fundo Municipal de Saúde. Eu queria saber quais são esses bens e direitos que vão ser incorporados ao Fundo Municipal de Saúde, além do dinheiro que vai ser restituído. São os móveis que tem. A fundação só tem os móveis. Então, tá bom. No mais, é só isso. Obrigado.
Só uma perguntinha aqui. Não vai, eu acho que não vai ser voltar esse dinheiro para o caixa. Isso só é acertar a contabilidade, né? Não vai existir esse dinheiro. É só ser de contabilidade. Que eu estou entendendo, né, doutor? Vai sair dinheiro da conta da prefeitura, que é a conta da caixa dela lá, e entrar na conta específica do fundo. Para fazer? Hein? Para fazer o quê? Para ser aplicado no fundo. Dinheiro caiu no fundo, ele não pode ser destinado para outra coisa. Não, fundo não vai melhorar. Esse dinheiro já foi gasto. Saúde. Esse dinheiro foi gasto. Né? Esse 600 ponto mil já foi. É um dinheiro para acertar a contabilidade, não é? Os 600 virou 1 milhão e 600, vamos dizer assim. A conta caixa recurso próprio da prefeitura vai sair 380 mil reais, que é a restituição do fundo, e vai passar para a conta específica do fundo. Sim. Tá? E lá, o dinheiro do fundo, gente, só para gasto com saúde. Não se pode gastar um centavo, a não ser aquilo que está dentro da normatização do SUS. Não pode ser gasto de forma nenhuma. Aquilo ali é fiscalizado, é bem auditado aquilo ali tem que ser acompanhado. Tá? Então, entrou na conta fundo, é só para aplicação da saúde. O que acontecia era exatamente isso. Depois que entrava na conta do fundo, ela ia para a conta da fundação. Certo. Tá? Mesmo sendo aplicado para recurso de saúde, tudo lá, é aquilo que eu usei como exemplo para o prefeito o seguinte: se você pega lá 10 mil reais seu e põe na minha conta, aquele dinheiro passa a ser teu ou é meu? Põe na minha conta, vai ser meu. Então, gente, não adianta ficar pensando assim, ir o dinheiro, 10 mil reais para a conta da fundação, e era dinheiro do fundo que estava na fundação. Não era dinheiro da fundação, passou, sei lá, o dinheiro saiu do fundo. Tá? E esse procedimento que era o procedimento que foi apontado pela auditoria como irregularidade. E o que eles estão pedindo para fazer? Recompor o que era do fundo. Tá? Vai se recompor de que forma? Através da conta caixa da prefeitura. Porque, teoricamente, se não tivesse sido gasto lá com o dinheiro do fundo, teria gasto com o dinheiro do próprio caixa. Então vai ser um dinheiro meu, sim. Só que da prefeitura para a prefeitura meu, né? Vai ser um dinheiro meu, sim, para o fundo. Claro. Vai ser um dinheiro meu para o fundo. É só uma coisa interna ali, contabilmente, para resolver uma situação contábil de recomposição da conta do fundo e da conta do PAD, que vai ser objeto de parcelamento. Agora, acho que deu para entender. Mais algum vereador? Só o recurso que está lá é só para a saúde. Mais algum vereador gostaria de fazer uma pergunta? Bem, eu tinha até feito essa pergunta para o doutor lá, se vai vir, ele disse que sim, mas só para relembrar mais uma vez, vai vir um projeto de lei também mudando na LUA e no LDO os dinheiros da fundação que estão lá no orçamento, destinando ele novamente para o fundo, né? Ele tem que vir para cá, né? As contas da lei orçamentária. Então, porque a própria lei orçamentária, ela ficou errada, porque como estava sendo feita essa destinação lá pela fundação, então criou-se dotações orçamentárias lá. Tá? Foi um entendimento equivocado da contabilidade. Se a contabilidade também tivesse percebido disso, tá? Não teria permitido que criasse essas contas. E a coisa já poderia ter sido resolvida há mais tempo. Mas, sinceramente, eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente tem uma posição, talvez a gente não era acreditado. E a gente estava falando certo. Tá? Foi preciso que acontecesse uma auditoria para que falasse assim, o que o Alberto estava falando desde o começo, ele estava certo. Entendeu? Talvez a administração, por outros pontos, informações, por outras orientações, estava interpretando que a coisa era correta. Então podia ser uma posição isolada minha, que eu ficava falando que estava errado. Talvez o prefeito em si não estava convencido disso. Tá? Só agora com a auditoria que, como se diz popularmente, a ficha caiu. Percebeu que a coisa tem. E agora, com aquela agravante que eu mostrei para os senhores no começo.
Até então nós estamos falando de irregularidade sanável, corrigir o erro. A partir de agora, se continuar, passa a ser ilegalidade. Só que era uma maneira mais fácil de atender o munícipe, mas era irregular, né? Através da fundação. Vai ter que gastar esse dinheiro, né? De uma certa forma, ele tem jeito de economizar mais, né? Claro, é dinheiro do fundo para gastar. E tem o percentual. Olha, ele é obrigado a devolver o dinheiro, então vai gastar. Tem o percentual que tem que aplicar também lá. Senhor presidente, se me permitisse, como está aqui com o vereador, está tratando em assunto de saúde, um assuntinho que eu toquei naquele dia na reunião também, que eu queria colocar para todos. Que eu sei que o senhor, como vereador, são procurados pela população com relação à pessoa chega com receita e fala assim, eu fui lá na prefeitura e não tem esse medicamento. Né? E o prefeito não quer dar esse medicamento. Quando foi em novembro de 2012, já depois da eleição, teve um congresso lá em Poços de Caldas sobre saúde, promovido pelo próprio Tribunal de Justiça. Convocou os juízes da região lá, todo, a doutora estava aqui, o pessoal de Guaxupé, estava lá o juiz de Boteiros, e foram convidados também os procuradores, os prefeitos dos municípios, inclusive os prefeitos eleitos. E eu fui naquele congresso. E lá se bateu muito no problema da judicialização da saúde, inclusive uma cientista lá daquele Sara Kubitschek, lá de Belo Horizonte, que é uma estudiosa no assunto, mostrando aos juízes que existe um fundo, um lobby muito grande por trás da saúde, por trás da receitação de medicamentos. Os médicos recebem lá aquele pessoal que vai lá no consultório com aquela maletinha lá apresentar os novos medicamentos, e eles ganham comissões, dinheiro para receitar medicamentos novos, principalmente medicamentos de alto custo. Médicos, acho que todos os senhores já viram algum comentário, eles participam de congressos, de reuniões, de coisas, de confraternizações aí em resorts de alto custos, tudo subvencionado, pago por laboratórios. Tá? Isso, inclusive, estava sendo pago até em congressos, tinha patrocínio, o Congresso da Magistratura tinha patrocínios de entidades privadas, inclusive de saúde, e que levou o CNJ a baixar uma norma proibindo a subvenção de empresas para esses congressos da magistratura. Hoje são proibidos, tanto o Ministério Público quanto a magistratura é proibido fazer um congresso e ter subvenções terceirizadas para patrocinar o custeio deles. Por quê? Os interesses, os lobbies de grandes indústrias, de grandes laboratórios por trás disso. A prótese, né? Vou mostrar para vocês um exemplo. Nós tivemos aqui uma ação judicial em que, a hora que chegou a decisão lá para o prefeito lá de comprar um determinado medicamento, uma ampola, eu fui pesquisar no site do próprio Ministério da Saúde, era R$ 4.700. Tá? E há até uma decisão equivocada do juiz, porque depois nós descobrimos que era um medicamento que só o hospital que pode adquirir. Nós não tínhamos nem como cumprir a ordem judicial, porque aquele medicamento, nós, como prefeitura, com a saúde, nenhuma drogaria conseguiria comprar. Era privativos de hospitais. E através da Santa Casa, o paciente foi tratado lá e a Santa Casa comprou o medicamento e aplicou no paciente. R$ 28,90. Um medicamento que chegou à ordem judicial para nós, que é a R$ 4.740. Entendeu? Então veja bem, quem está por trás disso, quem está ganhando com isso? Tá? Lá em Boteiros chegou uma ordem judicial para nós lá, de um medicamento importado, R$ 24.000. Nós tivemos que fazer licitação de uso contínuo. E nós, naquela imediatabilidade da ordem judicial, ou pena de multa, sob pena de responsabilidade, aquele que o juiz consegue, escreve tudo lá, o que o juiz fala para si, mas chega aqui o cara, o que eu vou fazer? R$ 24.000. Nós acabamos fazendo uma licitação, teve que importar, teve que fazer uma triangulação ilegal até,
para poder comprar, porque a empresa importadora não aceitava um cheque da prefeitura. Não aceitava coisa da prefeitura para pagar. Nós tivemos que fazer uma triangulação, comprando medicamento em nome do próprio paciente, para fazer a importação do medicamento. Chegou uma ampola. Aí a médica falou assim: gente, se eu aplicar esse medicamento para o paciente, eu não posso parar, ele tem que tomar 3 ampolas dessa por semana. Entendeu? Então, é uma coisa. E um medicamento que não é reconhecido pela Anvisa é um medicamento importado que não se tem pesquisa científica que garante a eficácia daquele medicamento. Mas o médico receita e o juiz acredita. O juiz acredita. E aí fica aquela coisa. Existe uma lista que chama lista Renan, a última é a 2013, né? Que ela é organizada pelo Ministério da Saúde, que ela é uma comissão formada pelos maiores cientistas do país, que organiza uma lista de medicamentos que só se o Ministério da Saúde está falando em verdade. Eles falam assim: ó, essa lista aqui são todos os medicamentos necessários para a cura de todas as doenças conhecidas do Brasil. Entendeu? Aí, independentemente dessa lista, os municípios podem, tanto o Estado como os municípios, eles podem também organizar uma lista própria, privada, que tem que ser aprovada lá pelo Conselho Municipal de Saúde, que chama a lista REMUNE, e ela passa também a ser uma referência municipal. Agora, o que tem que ter é a consciência seguinte: quando eu estou fazendo um tratamento de alto custo, que uma ampola custa R$24 mil, que tem que ser feito 3 aplicações por semana num paciente, tá? De uma coisa que não tem cientificamente o reconhecimento de eficácia, nós estamos gastando 24 vezes 3, eu sou ruim em matemática, quanto é isso? 72 mil reais por semana com um paciente. Quem que está sendo o grande prejudicado nessa história? São os outros usuários do serviço de saúde. A prefeitura só tem, se a prefeitura tem 200 mil reais para aplicar naquele mês de saúde e 72 mil vai para um paciente, os outros 130 mil reais vai para o restante da população. Entendeu? Então a prefeitura não vai multiplicar, ela não ganha, ela não pega aqueles 72 mil reais para dar para o paciente para aplicar ele ali. Ela vai tirar do Fundo Municipal da Saúde. E o Fundo Municipal da Saúde, que foi conceitualizado para fazer o serviço de saúde para todos os cidadãos do município, de repente, é o que eu estou sempre brigando com o juiz lá, está se elitizando. O balcão da justiça está virando um balcão de saúde privada. Porque a pessoa vai lá, muitas vezes o juiz nem olha, não são receituários médicos do SUS, são receituários médicos da particular. Esse caso de 24 mil reais, gente, estava sendo tratado, o cara ele era empregado lá da fazenda Roberto Marinho de Boteiros, ele tem plano de saúde da Unimed, só que a hora que bateu no medicamento que custava muito caro, a Unimed entregou ele para o SUS. Falou: não, isso aí não vão fazer, você vai lá na coisa. E a própria Unimed indicou o advogado que entrava na justiça para poder conseguir o medicamento. Então, eu estou contando essa história para vocês, para vocês começarem a ter uma sensibilidade e ver a coisa pelo lado da própria administração pública, que muitas vezes o paciente chega com uma receita médica, que é um medicamento de alto custo, e que existe um similar na lista do Renan, ou da própria lista do município, de preços 10% daquele que está sendo receituado, e o médico que está tratando a pessoa fala assim: não, esse aí não presta, o que tem que ser é esse aqui mesmo, e o juiz acaba concordando com ele. Entendeu? Mas como é que o senhor vai discutir com o médico? Como é que eu vou discutir? Eu estou falando aqui numa lista que foi organizada por cientistas que assessoram o Ministério da Saúde. Se o médico fala para o cara que esse remédio não presta, é esse aqui. É a pressão psicológica. A hora que a pessoa está doente. Porque isso pode acontecer com a final da minha mãe. Entendeu? Então, na hora é difícil. Como é que o juiz vai julgar uma coisa que só o médico conhece? Ele não conhece tudo, sabe? Tá, mas muitas vezes não fui eu. Foi o Congresso
de juízes da magistratura promovido pelo próprio... O juiz pode convocar perito se ele é leigo no assunto. Exatamente. Foi o próprio Tribunal de Justiça que organizou esse congresso lá em Poços de Caldas, tá? E que foi lá dizer para o juiz: não se iludam muito com os atestados médicos. Isso não são a realidade. Tem muito motivo comercial por trás disso. Tá? Agora, o juiz fica naquela. Entre a coisa e a espada também, porque ele fala assim: ó, chegou aqui a coisa, eu vou matar o paciente, não vou atender. Tira das costas dele e joga no município. Ele joga. E pior de tudo, a situação é essa. Eu moro em Botelho, vocês moram em Guaranésia, ninguém mora no estado de Minas Gerais, ninguém mora no Brasil, a gente mora na nossa cidade. Né? E o prefeito está ali do outro lado do quarteirão. Agora, vamos atrás do Estado, vamos atrás da União para eles pagarem o que é deles. Não consegue. Nem contato, nem saber com quem a gente está mexendo, a gente não acha. E muitas vezes a prefeitura tem um gasto extraordinário de saúde com um determinado paciente que não corresponde àquilo que era realmente necessário. Eu só gostaria de dizer que desde há muito tempo já fiquei sabendo a respeito da fundação, né, que já era irregular. Eu sou de acordo, concordo com isto, com o término da fundação, mas, igual o César disse, Felipe disse, eu acho que vocês que estiveram à frente da fundação, o Sérgio com boas intenções, a Carme correndo para lá e procurando para cá, para levar cirurgias às pessoas que não têm condições financeiras de fazê-lo, para comprar remédios àquelas pessoas mais carentes que precisam de tais remédios. Então, sempre foi esse o motivo, pelo menos a maneira que eu via que a fundação funcionava, em prol de tentar socorrer mais rapidamente aquelas pessoas que necessitavam de uma cirurgia urgente, de um remédio urgente. Então, eu acho, infelizmente, é irregular a fundação, né? Eu acho que tem que terminar assim, que a coisa errada não pode continuar cometendo os mesmos erros. Mas o que me incomoda e que eu não aceito de maneira alguma é que, enquanto vocês corriam atrás de remédios e cirurgias para as pessoas que precisavam, tinha pessoas usando para fazer política, a própria fundação, dando remédio que de repente não tinha necessidade de ser dado. Você comprar um Virilon, que está na relação aqui, que é uma vitamina, um outro aqui que tem também na relação, que é Sorine, que são coisas mais simples. Eu acho que se a pessoa está precisando de um remédio caro e não tem condições de comprar, então aqui na listagem que você vê de remédios que foram comprados, usados, você vê que são remédios que às vezes as pessoas poderiam ter comprado. Então se usou muito para palanque eleitoral, se usou muito a fundação para se fazer política, para crescer o nome dentro da política e depois para se elegerem também dentro da política. A fundação foi usada de várias maneiras. Então, se foi usada nessa plataforma, eu acho que tem que ser investigado. Eu acho que o correto seria, como disse a minha assessora jurídica, fecha a fundação e instala investigação, e quem cometeu erros que pague por elas, porque ela vai além, igual vocês falaram que não tem nada de errado. A gente ouve, né? Ouve a gente não pode dizer, mas a gente ouve que tem mais coisas erradas aí, até para a caixa de campanha. Então, se é verdade, se não é só uma auditoria que poderia estar sendo instalada para falar isso. Então, se a pessoa ontem usou a fundação para se promover politicamente a sua pessoa e seu nome, e foi irregular, nada mais correto do que ela pagar pelo erro que ela cometeu, porque, queira ou não queira, se promoveu politicamente. Então, eu acho que é essa a minha posição. Eu sou a favor, sim, do final dessa fundação, porque ela é regular, mas que as pessoas que cresceram em cima e usaram a fundação, que elas possam estar sendo investigadas ou pagar pelos erros. Ou, de repente, não, de repente fizeram de boa vontade, só quiseram atender aquela família, mas eu vejo muito medicamento aqui simples, que eu acho que não era de necessidade urgente, como o Virilon, como outros mais aqui, que tem uma relação grande. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Não sei se vocês gostariam de finalizar com mais algumas palavras. A princípio, eu agradeço por ter atendido a nossa convocação, ter respeitado essa convocação, ter trazido essa informação aos nossos vereadores, para que possam estar votando aí mais esclarecidos quanto ao projeto. Não, eu que agradeço e estou à disposição quando precisar.
Agora, o Felipe, você falou que você pediu a cópia. A cópia, ela está na Secretaria de Saúde. É grande. Então, vocês sentem a sua vontade. Aí. Nós vamos lá. Quinta a gente tem reunião da comissão, eu falo para eles para a gente ir lá. É o Juninho e o Carlão que não estão aqui. Faz carga lá dela e tira a cópia aqui e devolve. Depois né? devolve. Mais alguém? Então, mais uma vez, eu agradeço, então. Muito obrigado por terem vindo e ter dado essa clareza aos nossos vereadores para a votação dos projetos. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Serginho. Obrigado, Carmen. Sucesso aí na nossa área de saúde, que está precisando muito. Vamos dar continuidade à nossa reunião. Gostaria que o senhor secretário